Isso é uma coisa bem importante, porque o fato de nós estarmos divididos nos torna possível, né? Torna possível para a cultura dominante ou pelo poder dominante nos conduzir, né? Nos conduzir. Então, a primeira questão que nós temos e que é fundamental para a existência humana e para a existência de tudo é a questão energética, né? Eu tenho boa energia quando eu me alimento bem, quando eu tenho descanso, repouso, e quando eu posso metabolizar essa energia em ação. Isso no meu corpo. E em termos de planeta, ou país, ou estado, né? Vamos entrar no problema básico do nosso estado, a mesma coisa. E o que está acontecendo nesse momento? Podemos pegar em nosso estado. Um estado que se centrou em usinas hidrelétricas, tá bem? A Bacia do Paraná é a maior fonte de energia elétrica do país. Por quê? A maioria da energia consumida no país, 50%, 55% dela, não é renovável. Ela vem de outras fontes, principalmente de combustível fóssil. Mas 45% dela é renovável, porque é de hidroelétricas. E as hidrelétricas estão centradas aqui no Paraná, tá bem? Não é o maior potencial hídrico do país. O maior potencial hídrico do país é a Amazônia. É por isso que estão se direcionando para a Amazônia, né? Fazendo bobagens como, por exemplo, lá a última usina feita aí, né? Tão problemática, porque gera uma divisão com algumas forças de esquerda, né? Mas, isso é uma questão que a gente precisa pensar. Tipo assim, bloquear novas usinas hidrelétricas na Amazônia. Daí nós temos que pensar em custo-benefício, em impactos ambientais, em impactos humanos também. Porém, a real falta de energia nossa está centrada em outro aspecto. Porque as relações humanas também são energéticas, não só no plano emocional e espiritual, mas também físico. Se você une forças, você se torna mais forte. Mas se você tem alguém que te suga, você se torna mais fraco. Alguém que te vampirize, né? No caso, nós estamos tendo uma relação comercial, o país, e que nos afeta aqui, porque, claro, nós somos produtores de energia no Paraná. E nós temos outro problema mais grave ainda, mais grave, nós já estamos com um problema energético, e em 2023 expira nosso contrato com o Paraguai de exploração de Itaipu. Isso é muito grave para a gente. Por quê? O Paraguai fez um contrato com a gente quando foi construído Itaipu. Eles não tinham dinheiro para construir e nem precisavam de energia na época. O Brasil ofereceu para eles 50% da energia e nós fazemos tudo. Vocês só vão ter uma obrigação, de até 2023 nos fornecer energia a preço de custo, e só para nós. Em 2023, o Paraguai não precisará mais vender energia para o Brasil a preço de custo, e nem exclusivamente para o Brasil. Ele pode vender para qualquer outro país que puxe essa energia para si. Pode vender para a Argentina, pode vender para o Uruguai, para o Chile, pode vender para a Colômbia, quem puxar essa energia. Então, em 2023, nós vamos ter um grande problema sobre um problema que já temos. Agora, nós falamos muito, temos seca, etc., etc., por impactos na Amazônia, uma problemática toda. Mas onde está a raiz dessa problemática? Numa relação comercial. Na relação comercial que nós temos com a China e com os Estados Unidos, principalmente. Vamos só abordar um pouquinho a China, que é o nosso principal parceiro comercial. A China era um grande produtor de arroz e de soja, tá bem? Principalmente soja. O Vale do Rio Azul e o Vale do Rio Vermelho são terras das mais produtivas do mundo. São tão produtivas quanto as do norte do Paraná, as de Potosol, né? Então, altamente produtivo
A China. A China deixou de produzir soja, tá bem? Por quê? Ela está comprando toda a soja do Brasil. E não só soja, ela está comprando também carne do Brasil. Eles deixaram de produzir carne também, sendo que o noroeste da China produzia muita carne. E nós vemos com alegria isso. Estamos vendendo carne e soja para a China. Só que nós esquecemos de uma coisa. Para produzir soja e para produzir carne, se usa muita água. Muita água. Então, no fundo, o que a China está fazendo com o Brasil? Vocês já pensaram? Ela está drenando nossa água. Ela está consumindo nossa água. Nós que estamos em crise hídrica, estamos, além de tudo, sendo sugados pela China e pelos Estados Unidos também, mas eu estou abordando a China porque é um fenômeno mais recente e muito pujante. É muita água que está indo para a China através da soja, através da agropecuária como um todo. Então, veja, nós temos toda uma problemática. Por que a China fez isso? Porque ela priorizou mais-valias. Ela priorizou o desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento industrial. Toda vez que um país... O que os chineses perceberam? Que toda vez que um país chega no meio e que tem que dar o salto para o grupo A de países, países ricos, o Brasil estava sendo a sexta potência do mundo. Nós teríamos tudo para sermos a primeira. O que os chineses perceberam? Além de concorrer industrialmente, nós geraríamos um problema geopolítico, sem dúvida nenhuma, o Brasil geraria um problema geopolítico sendo uma potência. Por outro lado, eles ficariam carentes de água, tá bem? A China também tem problema de água, embora eles tenham 3 grandes rios, o amarelo, o azul e o vermelho, sendo que 2 deles formam 2 grandes vales altamente produtivos, né? E também se utiliza água no processo industrial, tá bem? Por isso que nós temos São Paulo gritando já, porque as indústrias vão ficar sem energia, porque a China também usa recursos hídricos. Eles têm a maior usina hidrelétrica do mundo, porém não é a mais produtiva. O Brasil domina a tecnologia hídrica. A Itaipu é menor e muito mais produtiva e muito mais antiga. Vejam, a gente poderia pensar, Itaipu é obsoleta por ser antiga. Não, ela é mais produtiva do que a hidroelétrica chinesa, que é maior e muito mais recente. Mas eles não quiseram nos dar esse potencial de construir lá para eles essa hidroelétrica, que seria muito conveniente. Muito bem, país médio indo para país rico, é o que a China está nesse momento. Nesse momento, então, você precisa de concentração de energia e concentração de água. O Brasil está desperdiçando energia e desperdiçando água via agronegócio. Então, essa é uma questão bem importante. Uma questão que se tem que pensar muito, porque isso bloqueia o nosso acesso aos países ricos. O Brasil deixa de ter capacidade de desenvolvimento. Nós temos um gerenciamento, né, do país que exatamente desprezou a tecnologia, porque sabe que se ele está focando no agronegócio. Ao focar no agronegócio, impossibilita o desenvolvimento tecnológico. Então, deixou de focar no tecnológico, desviou toda a verba, tirou toda a verba das universidades e da pesquisa. No geral, todos os setores que estão pensando ambientalismo, ecologia, agroecologia, desenvolvimento sustentável, não estão levando em consideração essas questões, as questões das relações. Se nós levamos para o plano humano, nós sabemos muito bem que você carregar um amigo que é sanguessuga, parasita, não dá porque ele te acaba. É legal somar com pessoas que te acrescentem. O Brasil está somando com um parasita.
Parasita porque nós permitimos, porque nós não negociamos, porque nós não percebemos que estamos dando o nosso sangue. Por quê? Como os cantos guaranis dizem, né? Terra é meu corpo, água é meu sangue, ar é meu alento e fogo é meu espírito. E fogo é combustão. Fogo é energia em combustão. Esse é meu espírito. Então, a grande sinuca que a gente se encontra é essa. Nós estamos com escassez de água. E nós estamos pensando somente na questão climática. Claro que a questão climática é também resultante dessa mesma engrenagem, né? A China percebeu tudo isso. Tipo, nós estamos poluindo com carvão o país, carvão de pedra. O carvão mais precioso do mundo é na China, tá bem? Eles estavam, só que, por outro lado, eles estavam que ter que usar máscara, não por causa da Covid só, mas por causa da poluição. Eles estavam tendo lugares em que eles faziam, por exemplo, Tahiti, à beira-mar, na região litorânea, na região do Rio Vermelho, eles tiveram que colocar painéis enormes com o sol nascendo, porque eles faziam Tahiti quando o sol nascia, porque eles não veem mais o sol nascer. Então, eles colocaram painéis gigantescos, né, em que se projeta o nascer do sol para os caras fazerem Tahiti. Olha a situação que os caras chegaram. E eles chegaram à conclusão: nós precisamos ser trouxa como o Brasil, tudo disponível. Por quê? Porque é um país que não ouve seus cientistas, não investe em pesquisa, não investe em educação, despreza a própria cultura, né? Então, que aspectos que nós, para reverter essa moeda, temos que bater, que corda nós temos que tanger, que nota nós temos que tocar? A questão da nossa própria sobrevivência. Nós estamos em vias de país médio ir para país pobre, pobre, produtor, país extrativista novamente. Estão nos direcionando para isso. Um grupo pequeno está nos direcionando para isso. Um grupo pequeno que se tornou maioria, porque nos dividiu todos. E nós aceitamos isso passivamente. E nesse momento não temos domínio do Congresso. Quer dizer, eles fazem e desfazem o que bem entendem, riem da nossa cara. Estão rindo porque eles sabem o que estão fazendo. Eles estão desprezando o salto qualitativo do Brasil. Em termos de uma minoria que exporta e recebe em dólar e investe fora. E riem. Por exemplo, nós temos um ministro da Economia que investe fora e lucra 5 vezes só com a manipulação do dólar. Ou seja, estamos na mão de forças extremamente maquiavélicas e que nos desprezam. E nós ficamos discutindo conceitos, discutindo meias palavras. Claro que as palavras são determinantes, mas elas têm que aguardar um momento. Claro, eu tenho muitas críticas a outras facções de esquerda que priorizaram pré-sal, por exemplo, um absurdo, um país que tem convergência de ventos no Nordeste, com toda uma disposição de energia eólica, que tem toda uma predisposição para energia solar, todo um oceano enorme, uma costa gigantesca para aproveitar o movimento marinho para gerar energia, nós fomos furar pré-sal, caramba, pondo em risco toda a nossa costa e energia fóssil, quer dizer, totalmente na contramão. Então, eu tenho críticas a desviar um rio como São Francisco, tendo um lençol freático naquela região, onde poderia se fazer poços com energia solar, construir Belo Monte, prejudicando culturas tradicionais e destruindo grandes trechos da floresta amazônica. Tudo bem, gente, essas críticas são necessárias e para o momento seguinte. Neste momento, a coisa é tão mais grave que a gente não pode se deter a essas pequenas coisas, que são grandes, já são grandes. É que os nossos problemas são tão grandes, que é quase uma coisa de pegar sua funda e atirar na testa do Golias, né?
É uma coisa assim. E a gente tem que encarar isso. Então, a minha intenção com esse grupo que eu estou criando não é só de nós nos determos só em nós. Eu espero replicação. Nós precisamos formar um grande grupo de conscientização de que se nós não tomarmos consciência, não verás país algum. Não verás país algum. E nós já estamos vendo esses resultados. E pessoal, não é só uma questão climática. O climático é resultante. Nós estamos abordando os sinais. Nós temos que ir à razão das coisas. A razão das coisas está na nossa forma de relação comercial com o externo, principalmente com a China, mas a Rússia também nos compra muitos suínos, né? Os Estados Unidos compra muitos materiais básicos, né? Mesmo para a produção de ferro, nós vamos usar muita água no resfriamento e a gente vai usar carvão de pedra, e o Brasil também tem carvão de pedra, né? Então, é todo um extrativismo, querem nos transformar, querem que a gente regrida a um momento colonial, querem nos tornar novamente uma colônia extrativista, quando nós tínhamos mais produção intelectual que a Grã-Bretanha, gente. Os nossos centros de pesquisa produziam mais que a Grã-Bretanha. Todos os nossos cientistas, quase tantos colegas, né? Todos foram para fora, principalmente o Canadá e a Austrália, abrigaram levas de mentes brasileiras na minha área. Estou com todos os amigos indo para a Alemanha, França, Itália. Os grandes músicos estão todos fora. Só fica aqui a gente que, tipo, bato em prego, bato em faca, mas, caramba, eu tenho uma coisa... Gente, vocês que estão aqui também, eu sei, a gente tem uma coisa de, tipo, eu amo esse lugar. Tipo, eu moro num lugar que eu sei que não vou ter nenhum outro lugar no mundo tão agradável para viver. Eu tenho cachoeira, eu tenho ar, eu tenho montanha, eu tenho toda essa mata, essa floresta. Não me levam daqui. Não me levam porque eu não vou morar num cubículo nem em outro país. Então, os meus filhos vão ficar... Bom, eu tenho filho morando fora, mas os meus filhos, a maioria estão aqui, né? Claro que às vezes é quase impossível, né? No meu caso do Matheus, que é cientista, não tem mais, o Brasil não tem mais ciência. Então, teve que ir para Paris, mas eu gostaria que esse país pudesse abrigá-lo novamente aqui também, né? Então, há um ideal. Eu sei que todos vocês que estão aqui têm um amor, um ideal por essa natureza maravilhosa, por esse país maravilhoso, por tudo que nós sonhamos para ele, né? E estão nos tirando a possibilidade desse sonho. Então, quando eu criei nosso grupo aqui, Elo de Ambientalistas do Paraná, é porque nós temos que nos unir. Gente, eu só abordei a principal questão, porque sem energia nós não nos movemos. Essa é a principal questão. Mas há outras tão graves quanto. Não vou enumerar agora, porque não é meu foco, mas pense, eles vão quebrar o parcel aqui da entrada da Baía de Paranaguá, para não entrar só um navio, mas 10 de cada vez. Bom, esse é outro tema, gente, desastroso para todas as comunidades que vivem no litoral. O nosso litoral, que é tão bonito, tão tranquilo, com águas tão tranquilas, vai se tornar, vai receber o impacto do mar aberto, né? Bom, esse é outro tema. Outro momento a gente vai conversar a estrada que estão se construindo para fazer o porto de Pontal. Quer dizer, há coisas tão graves vindo, mas hoje vamos nos deter só na energia, porque sem ela a gente não vai ter nem capacidade de reação, além de ficar sem água até mesmo para banho, para tomar. Quer dizer, nós vamos ter uma péssima qualidade de água. O Rio de Janeiro já está tendo essa péssima qualidade de água. São Paulo está tendo essa péssima qualidade de água. E nós estamos indo para o mesmo caminho, né? Consumir lodo, né? Então, vamos nos deter isso, a questão hídrica e a energia hídrica, né? Nesse momento, a energia hídrica. Por quê? Porque dela, se nós, vejam só, nós temos a possibilidade de termoelétricas, termonucleares e usinas nucleares, que na verdade são energia a vapor. Não sei se vocês já pensaram nisso. São caldeiras que você vai queimar energia fóssil para gerar vapor numa caldeira que vai fazer girar turbinas, né? Quer dizer,
A gente pensa que é altamente moderno fazer uma termoelétrica, uma termonuclear, é o contrário. Elas são extremamente poluentes, né? Seriam as energias alternativas à energia hídrica, as energias eólicas, a energia solar e a energia marinha. A alternativa que o pessoal está Ok? focando muito, está focando em Angra 3, novamente. Uma energia que a Europa Sim, ela quer consome. dar um curso de... E não, eu falei para ela... Então, veja, a questão também da grande crítica bem hipócrita, né, dos países desenvolvidos sobre a gente. Eles não abordam a questão fundamental, né? A questão que eles colocam é desmatamento da Amazônia para o agronegócio, tá bem? Madeira, quem que consome tudo isso? Quem que está consumindo? O brasileiro não, gente. O brasileiro, 30 milhões de brasileiros estão passando fome, né? O maior produtor de alimentos do mundo tem uma população, um terço quase da sua população, passando fome. Quer dizer, voltamos a isso. Voltamos a isso, né? Eles consomem energia atômica, tá bem? Eles são os maiores poluidores, os que mais colocam o mundo em risco, porque os detritos das usinas nucleares estão indo para o fundo do mar em barris de chumbo. Isso não vai ficar sempre lá. Grandes riscos de terremotos eles têm, grandes riscos de tsunami eles têm, né? Ou seja, as usinas deles ficam no litoral, né? Muitas delas são resfriadas pela água marinha. Então, eles são os que mais põem em risco o planeta. Aliás, a energia atômica tem que ser repensada. Mesmo a questão do uso bélico, mas, bom, esse já é outro lado da coisa, né? Por que só eles podem ter uso bélico? Ou ninguém usa, ou libera-se o uso, né? Melhor que ninguém use. A ameaça de todos usarem faz com que eles talvez reconsiderem o uso dessa energia. Bem, era isso que eu queria colocar para vocês e ver como vocês pensam a questão do movimento que nós estamos iniciando e como vocês pensam essas questões, desde o nosso corpo, desde a energia que nos movimenta, a energia que movimenta nosso Estado, a energia que movimenta nosso país. E talvez vocês não tivessem consciência do quanto o Paraná é importante nessa engrenagem e por que nos doutrinam tanto. O nosso povo mais pobre, mais se torna, eles recebem uma educação péssima para se tornarem ignorantes, porque é uma região de alta necessidade de segurança para o sistema, né? Porque produzimos quase toda a energia e está esgotada essa energia. E ela está entrando em esgotamento e temos mais essa problemática de 50% da produção, por exemplo, de Itaipu, ser tirada da gente. E essa energia que sai daqui vai para todo o país, né? O país, esse aspecto está indo bem, está todo interligado. Só que eles estão vendendo. E o que eles venderam dessa energia? A distribuição. Mole, né? Você não trabalha na produção, você não trabalha na rede nas redes de interligação, você só trabalha na distribuição. Quer dizer, a energia chega em São Paulo, chega em Curitiba, eu distribuo, já está tudo pronto. Quer dizer, eu só recebo. Então, qual que está sendo a função da privatização dessa energia? Nós estamos dando de bombejada pessoas que só vão trabalhar na burocracia, ou seja, vão fazer só o serviço de manutenção e recebimento desse dinheiro. A produção seria, vejam, a intervenção do Estado. O Estado pode fazer parcerias, né, com baterias público-privadas, né, poderia abrir essas concorrências, mas para isso nós precisamos de investimento em tecnologia, em centros de pesquisa, nas universidades. Mas para nós termos pessoas boas nas universidades, como tínhamos, nós temos que trabalhar o ensino básico. E olha a situação do nosso ensino básico. Olha a situação dos nossos professores. Enquanto no Japão e enquanto em Taiwan, eu preciso abordar com vocês um momento, porque o mundo inteiro depende de Taiwan, porque eles produzem a interligação entre a tecnologia e a digitalização dessa tecnologia, porque eles produzem os chips,
O mundo está dependente de Taiwan nesse momento. A China só não invade Taiwan porque eles entrariam em colapso. Taiwan produz todos os chips que a China e os Estados Unidos consomem quase. O Vale do Silício é algo pequenininho perto do que Taiwan produz. Então, o mundo está num momento bem complexo e nós poderíamos estar tranquilos aqui no país, né? Mas não estamos. Nós estamos no mesmo desespero do mundo nesse momento. Bem, gostaria de ouvir como vocês pensam também tudo isso e o nosso movimento que está se abrindo aí. Não é? Acho bom ver as questões que estão no chat, Abadu. Ai, São questões nossas aqui. Uhum. Talvez pudessem ser expressas verbalmente por quem está aqui, não é? Tipo, eu acho melhor a gente dialogar, não é? Porque estão sendo abertas só ideias, assim, né? Não está sendo pontuado o que pode ser sugerido para nós, com o movimento, né? Nossa atitude, nossa atividade. E também essa questão que eu peço, né? Um apelo, que nós precisamos replicar. Enviem para mim pessoas que vocês sintam no coração, né? Que possam contribuir com a gente, não só no pensamento, também palestrantes que abordem essas questões, que estejam bem informados a respeito disso. E das várias vertentes, não somente do ambientalismo, da sustentabilidade, mas da agroecologia. O Caraiatã talvez possa, num próximo momento, também palestrar para a gente, abrir um diálogo para a gente. E cada um, vocês podem me escrever também no inbox, né, propostas que vocês queiram apresentar para nós, para que a gente realmente se torne um movimento, porque a gente está entregando muito passivamente tudo, né? E a gente sente um grande desânimo, assim, as pessoas não estão percebendo, né? A grande força que nós temos, né? A força em si, né? Mas para isso nós temos que ter energia, e é o que nos estão tirando nesse momento. Eu prefiro ouvi-los assim, né? Que vocês teriam para dialogar com a gente. Já é tão distante a gente ter que fazer assim, né? A gente não poder estar junto presencialmente. Então, pelo menos, ver a carinha de vocês já é uma grande alegria, e poder ouvi-los, né? Oi, bom Peraí, dia até... a todos, a todas. Ju, acho que essas suas palavras a gente tem que gravar de verdade e estender a um público bem maior, porque realmente é uma visão do macro que é de muito louvor, porque é o conhecimento que você traz de todo mundo e como que é as nossas relações comerciais e tudo mais. Esse conhecimento nos dá uma perspectiva, assim, um amplo campo de trabalho, sabe? Que eu acho demais, assim, que a gente pode evoluir em discussões, né? E tentar traçar temáticas de uma maneira, de uma forma de uma agenda ou algo parecido, como, por exemplo, o que eu aprendi num curso que eu fiz junto com a Itaipu, o MST e outras lideranças em 2003, gente. A gente discutia matriz energética brasileira. Por que se abandonou programas, por exemplo, como o Proálcool? Porque tem uma coisa muito interessante que veio junto com o Proálcool, né? Só falando de energia, vamos tentar focar aqui. Uhum. O Proálcool, ele veio como uma proposta para valorizar as terras dos pecuaristas do interior de São Paulo. Ele não veio para salvar o país da crise de petróleo. Ele veio para dar dinheiro para as grandes refinarias de álcool do interior de São Paulo, que é aquela oligarquia que já vem colonialista desde sempre. Eu tenho uma visão que o Brasil sempre foi tratado politicamente pela nossa... o topo da cadeia econômica, digamos assim, para não dizer... Cariatã, só te ajudando, assim, esse gancho é interessante, porque a oligarquia do interior de São Paulo foi a que deu o primeiro golpe militar no país, né? Exatamente. Essa oligarquia outros, podre que queria a escravatura ainda.
E eles ainda tratam as pessoas como escravos. E o interior de São Paulo é um grande mar de terra improdutiva hoje, né? Justamente pela exploração até a escassez pela pecuária. Porque tem um efeito residual da pecuária. Quando se tira uma floresta, planta pasto e solta gado, 10 anos depois você tem cupinzeiro. O máximo que você vai ter, e formiga. Porque é quem consegue viver ali, né? Ecologicamente falando. O nível de degradação assim, do sistema é 10 mil anos para recuperar naturalmente. É como o sul do Rio Grande do Sul, né, que está se desertificando. O interior Em São Paulo, tempestade de poeira, né? E em Mato Grosso também. Pensa em Mato Grosso, tempestade de poeira no Pantanal. Que loucura, não? A que ponto estamos chegando? Então, assim, se a gente interpretar tudo isso como sinais da natureza, então a natureza está gritando, tá tipo, não ouve que não quer, né? Mas ter essa visão mais de macro, por que as coisas acontecem, mas naquela época já se discutia. Então, veio esse plano para recuperar as áreas degradadas de pastagem, porque o Brasil tem um grande potencial do mundo que é a energia da biomassa, não adianta. Tipo, o petróleo, ele tem o seu fim já determinado. Era para ser 2050, 2030 vai estar mendigando o petróleo. É mais ou menos isso. Então, por que que todas as grandes fabricantes de carro do mundo estão mudando para carro elétrico? Por que que teve um golpe na Bolívia aqui há 2 anos atrás por causa do lítio? A macroeconomia é que determina esse caos que a gente vive. Tá, agora para a gente comunicar isso e levar as pessoas assim de uma maneira clara, porque tem que ter uma visão de história, sabe? História do nosso país. Né? O ato de liberação para a construção do Itaipu resume-se uma palavra, né? Cumpra-se. Tipo, não interessa quem vai morrer, não interessa a 7 quedas de Iguaçu. Os guaranis que viviam ali em volta. 2023, eles não estavam pensando em nada disso, eles não chegaram. Não, que alteraram o nosso clima drasticamente, né? Quem é um pouco mais velho, aí talvez não sei quem é velho como eu, lembra que nevava aqui. Tinham nevascas anualmente, a região de Palmas, Guarapuava era neve alta. Mesmo Curitiba nevava. Após encher a comporta, não teve mais neve, alterou totalmente o nosso clima, né? Isso. Eu gosto, peço licença aí, eu ainda não recebi nome indígena, né? Mas eu sou Luciano Planca e agradeço aí o convite de estar participando e estava até com medo de falar porque eu estava tão ansioso para escutar o senhor, né? E entender a sua visão do mundo, né? E nessa breve lapso de tempo deu para perceber. Me sinto convidado, né, a participar, de pensar junto e não reproduzir só simplesmente ideias, né? A gente pensa também. Então, por ter 58 anos e ter vivido 40 anos em boa história desse Brasil, a gente ajudou a implantar o sistema de telecomunicações, visto o Brasil do sertão lá de 1970, conhecendo bem isso que aconteceu no Brasil. Hoje eu tenho algumas preocupações. Sou ambientalista de carteirinha, já trabalhei em várias dimensões, sou crítico dessa tendência que está num partido aí que fez esse estrago monstruoso, então não é o Bolsonaro que fez essa merda toda aí, boa parte do que foi feito por os nossos companheiros, né? E hoje a gente tem o resultado disso. Gosto e me interessa estar junto aqui também esse movimento que a gente viu crescer lá em 2000, né, na aurora do milênio, quando os povos indígenas, e aí eu estou tirando mesmo aquilo que nos une, né, os povos indígenas começaram a fazer um trabalho de resgate, né, nos 50 anos, nos 500 anos, houve um movimento cíclico onde que os indígenas começaram. É recente isso. Não adianta a gente que está velho já esperando já a morte chegar, ficar cheio de neurose, agora vamos ter que mudar o mundo. Agora não muda muita coisa. São mais 100 anos, 200 anos para tentar ver, de repente, e eu não vou estar vivo até lá. Meu papel agora é um pouco dar minha contribuição para reflexionar aquilo que eu já vivi, os vários ciclos, e também não pegar essas embustes, né, que a gente continua caindo nessas armadilhas do imediatismo, né?
achando que a partir de agora começo a plantar coisa nova e dali a 2 semanas isso vai estar reduzido. Eu estou participando de um movimento, como sou eclético, do movimento Laudato Si, que é organizado pelo movimento global da juventude católica, né, que está trabalhando um pouco essa questão do planeta. E eu fiquei encantado com as lideranças, a juventude, né, com ideias, trazendo essa questão do resgate ancestral. Estão fazendo um trabalho muito forte na Amazônia, e é o mínimo que eu espero desse grupo, né, que a gente possa utilizar toda essa experiência, né, e vivência nossa, mas não fazer a mesma coisa do passado, enquanto ambientalista, né, malhando em ferro frio. Eu acho que tem uma inteligência muito grande aí, tem essa força do povo indígena, né, que quem não está percebendo isso também está, independente dos grandes potências, China, Estados Unidos e a grande fraternidade branca aí que fica manipulando, né, os processos de comando e controle, que eles são hábeis em fazer isso, eles também hoje estão com medo. Essa força indígena planetária, não é só do índio brasileiro, né, que a gente também acha que a gente é isolado do mundo, parece que nós lutamos só por nós. Tem povos ancestrais aí que estão no mundo todo gritando e estão sendo protagonistas disso. Eu espero... Luciano, tem lideranças indígenas fabulosas na Tailândia, tem a Trauli Corpus na Indonésia, né? Tem gente muito boa, porque tudo que nós estamos pensando em termos de futuro, na verdade, está na ancestralidade, né? A gente esquece que nossas florestas são agroflorestas, né? E são antropomórficas. Elas são resultado de um convívio de milênios, de um convívio harmonioso, né? Então, eu não penso só assim, claro. Eu acho muito interessante a gente unir isso, né? Unir. Você pode ser também um porta-voz dos nossos pensamentos junto aos grupos que você está e trazer os pensamentos deles também para a gente, porque precisamos somar nesse momento, né? Então, sem preconceitos contra qualquer coisa, contra católicos, evangélicos, porque nós temos evangélicos como a Marina também, né? Que pensam a natureza. Então, nós não podemos ser sectários, né? Nesse momento, nós não podemos permitir que nos dividam. E mesmo as críticas, né, que a gente tem a essa forma desenvolvimentista da gestão passada, infelizmente, nesse momento, a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Porque também nos divide como força política. Porque, pelo menos, talvez a gente possa ter diálogos, né? Coisas que nós não estamos podendo ter nesse momento, né? Nem sequer o diálogo, né? Nós não temos uma terceira via, uma terceira possibilidade, mas eu creio que a gente tem que começar a construir isso, não é, Luciano? Temos que começar a construir uma terceira via aí, né? Uma via de conciliação. Veja só, os chineses têm um dizer muito curioso. Acho que tem que ser o Ping que disse: não importa se o gato é preto ou branco, importa que o gato cace rato, né? Então, a questão da eficiência deles nesse aspecto, que também tem uma série de aspectos críticos aí no processo, né? Esse aspecto maquiavélico que eles estão tendo sobre nós, principalmente, né? Sobre nós. Mas, de qualquer forma, você traz várias questões aí, o Caraiatã também trouxe várias questões, né? Que nós temos ainda que pensar e dar forma, né? Segue, Luciano. Queria permitir só mais um minutinho, e aí eu só coloco, porque é uma gratidão poder expressar isso ao senhor. Veja só, a gente tem um diálogo muito forte com a esquerda ou com a direita. Aprendi a viver isso durante a minha experiência enquanto política pública. Hoje, existe um alinhamento muito forte com a China, e vai continuar e vai ser. Então, se a gente tem que entender isso, é entender que tanto esquerda como direita vai ter que dialogar com a China, porque com a crise da pandemia, quem não entende de geopolítica, né, pode até ficar falando besteira, mas existe um alinhamento, a potência é a China, o novo ciclo é a China, e tem que aprender a falar com a China, né? E foi isso que foi feito quando lá começou o Sul-Sul, né? Os BRICS. Então, o desenho disso, desde o Fórum Social Mundial de 2001, foi para esse. Então, nós plantamos essa semente, né, mestre? E agora eu digo assim, agora também é o tempo de nós fazermos a reflexão
que tipo de semente que nós plantamos. Eu estou falando eu e o senhor. Quem é mais novo, né? Ele vai ter a chance de conviver com a gente para ver a nossa experiência e poder, de repente, fazer uma outra reflexão. Mas nós plantamos uma semente lá em 2001, e boa parte que nós estamos colhendo hoje é fruto dessa sementeira. Então, concordo contigo, nós não temos que falar no que nos separa, o momento é de união, entendendo que eu tenho diálogo hoje com a direita e eu tenho diálogo hoje com a esquerda, teoricamente, a manipulação. Conhecendo um pouco a política brasileira, já tem definido quem que vai ser o sucessor. É só uma questão do grupo de São Paulo definir para quem que eles vão querer mais apoiar. Então, a gente acompanha nos bastidores com muita cautela e com uma distância técnica. Estou muito feliz de estar aqui, tendo esse espaço de fala. Gratidão. Gratidão, Raieté, Luciano. Isso toca no que o Caraiatã estava trazendo, né? A questão que nós já sabemos quem vai ser o próximo presidente, a questão é só decidir quem da oligarquia paulista vai ser o vice, né? Isso é terrível, né? Porque nós tivemos já o exemplo da gestão anterior a esse desastre que nós estamos tendo, era uma pessoa da oligarquia paulista também. E eles, claro, estão lá para defender o seu, e passou do limite tolerável para eles, eles entram em ação, né? É terrível pensar nisso, né? É decepcionante até, porque há outras vias possíveis, né? Mas, não sei por que essa questão da negociação, da grande tolerância, nós certamente vamos ter uma outra pessoa da oligarquia paulista gerenciando atrás. Espero que não seja novamente um testa de ferro, né? Permitindo toda a bandalheira por trás das coisas. Cariatã, você quer terminar teu pensamento? A reflexão é assim, a gente tem que lidar com essa realidade que a questão energética ela é estrutural e estratégica, e por isso que não é lançada a democracia do povo. Então, realmente, a gente, né, tem condições de estar indo pelas bordas, propondo várias associações, intervenções aí, que eu acredito que a gente pode rumar assim, um caminho mais para autonomia, sabe? Pequenas gerações, enfim. Mas é um debate bem interessante. Eu não sei como que a gente poderia aprofundar isso, sabe? Ele merece aprofundamento, merece mesmo, e trazer mais informações do pessoal do campo, né, da ciência mesmo, porque o Brasil ele sempre foi referência no mundo em instalação, principalmente essa grande rede, né? Até aquelas usinas da China, essa última que eu esqueci o nome, que a Itaipu é mais eficiente do mundo. Nunca construíram uma usina melhor do que a Itaipu, em termos de eficiência. Quantidade de litro de água e quantidade de quilowatts-hora. Não existe nada parecido. Ela foi construída com tecnologia brasileira. As usinas na China. A tecnologia... Então, a gente, há pouquíssimo tempo atrás, estava exportando tecnologia. Hoje, a gente está fazendo leilão de 5G para quem dá menos. Porque, tipo... Vamos falar a verdade, né? A prioridade está no debate sobre a matriz energética de autossuficiência que a gente quer propor como uma via alternativa a esse modelo estabelecido. Vejo assim. Avaju, bom dia, gente, tudo bem? Saúde, puta. Tem uma sugestão e uma visão ao mesmo tempo de tudo isso, tá? A gente está vivendo num momento mundial, né, muito perigoso e muito conflitante, no interesse de poucos, tudo isso que a gente já sabe, né? Mas enquanto a gente, eu tenho pensado muito sobre a gente enquanto o nosso movimento, né? O que a gente faz? Esse é um conhecimento que eu trago dos meus pais, né? Seja o que for que você for fazer, faça por quem está mais próximo, né? Então, a gente vai ter, dentro da sua gestão, que se Yamandu, né, vai abençoar, que a gente vai ter essa gestão, a gente vai ter a possibilidade de traçar
algumas ações que a gente vai conseguir executar ao longo desses 4 anos, certo? Uhum. Eu entendo é assim, Avaju. A gente vai estar levando enquanto bandeira todas essas questões e todas essas informações, e esse é o nosso propósito, é a nossa missão. É lógico que a gente, enquanto protetor e conectado a essa terra, a gente sabe e a gente entende quais são as questões que pegam, né? Mas a gente tem questões, enquanto agroecologia em movimento, o que a gente faz? A gente vai fazendo pequenas ações e ao longo dessas pequenas ações, no caminho, existe uma transformação, tá? Uhum. Então, o que eu penso a respeito de tudo isso que a gente conversou agora? Que a gente, como uma boa virginiana, traçar quais são... Uma boa em boitatá, né? Uma boa em boitatá. Então, quais são essas ações? Nomear o que a gente vai fazer. Então, pensando nessa parte do... Vamos pensar no positivo, pensar nas ações. Dito isso, um parênteses, que eu acho que tem uma coisa que eu queria trazer aqui, que a gente tem estudado bastante isso, um bocado. Eu trabalho com a saúde dos ambientes, né? A gente fez, eu e o Tupã, um curso agora com uma amiga nossa, Cris Coradin, que é uma doutora em terapia de ambientes, né? Ela é agrônoma, e ela nos trouxe questões muito importantes da poluição eletromagnética que a gente está vivendo. Né? Essa poluição já é mundial, ela transformou as nossas estruturas moleculares, ela trabalha com as nossas estruturas moleculares, portanto, com o nosso DNA, e é o inimigo invisível, porque a gente não enxerga. Então, só para complementar aquilo que foi dito no começo, né, e muito bem dito, é que a gente precisa também pensar nas questões energéticas, né? Se nós somos vibração e frequência, então também temos que pensar no que está invisível a nós, que é nosso inimigo, e que pode nos trazer doenças. E o que mais me incomoda é que transforma o nosso cérebro, afeta o nosso cérebro. Afetando o nosso cérebro, transforma as nossas ações e os nossos pensamentos. Isso realmente é sério, né? Porque se a gente não conseguir pensar enquanto ser humano nas soluções para o futuro, não vai ter futuro, tá? Outra questão que eu acho bem importante, a gente está sentado sobre o aquífero Guarani. O aquífero tem o nome do nosso povo, e é disso que você está falando. Então, trazer ações que promovam a salvaguarda desse aquífero, a proteção desse aquífero, eu acho que é muito importante. Né? Teve uma cidade no interior de São Paulo em que a fábrica da Coca-Cola se instalou e 10 anos depois não tinha mais água na cidade. Então, não estamos falando só da energia, nós estamos falando das grandes, da agropecuária, do agronegócio, né? Estamos falando também das grandes indústrias, das que vêm e jogam nos nossos rios milhares de toneladas de produtos químicos. Então, a questão lá em cima é muito grande, é muito difícil da gente atuar, mas as questões de base, que são essas que estão ao nosso alcance, que são do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso entorno, eu acho que a gente consegue ser mais assertivo. Então, trabalhar, o que eu imagino, né? Criar um plano de ação. Qual vai ser o plano de ação ambientalista do programa Avaju Poti? Então, traçar essas estratégias enquanto ação. E para o Tupitã, nós temos coisas, eu não estou abordando as questões graves assim que dizem respeito à nossa psique, né? Nós temos aí para vir o metaverso. Também, né? outra questão... O Facebook vai desaparecer e vem o metaverso. O metaverso vai inserir as novas gerações totalmente dentro de uma realidade virtual. As pessoas vão viver virtualmente. Elas só vão estar fora do virtual só para comer, praticamente. Elas vão viver toda a existência dela dentro do metaverso, possivelmente. O que o Facebook vai se transformar agora é numa coisa muito séria, muito séria. Então, E que vai moldar nosso ser.
Porque o que você vai fazer fora vai ser moldado pelo virtual. Isso eu vou abordar em outro momento, especificamente isso, né? Então, veja, para o futuro, para a próxima gestão que vai vir, e principalmente eu penso, tipo, nós já temos uma presidência definida, nós temos uma vice que nós já sabemos de onde vai vir, mas a única chance que a gente tem é o Congresso. Tanto que a gente sabe que as grandes lideranças dos partidos de esquerda vão lançar deputados federais, todos, e vão centrar nos deputados federais. Porque aonde a gente vai poder agir de alguma forma vai ser no Congresso, né? E, claro, é evidente que o Congresso é a maior força do país, né? Nosso país ele só não é um parlamentarismo de fato, mas um presidente não rege um país sem, infelizmente, né, no caso do nosso país, isso que eu digo assim, o pessoal diz, os políticos são corruptos, né? Não, os políticos não são corruptos. Pessoas corruptas estão lá, né? Agora liberaram 15 milhões para cada deputado da base governista. Claro que isso é corrupção institucionalizada, né? A grande questão é que nós temos que ter pessoas que têm um coração lá, que coloquem sentimentos por si próprios, né? Porque pessoas que agem dessa forma estão se destruindo. Que pessoas são essas? Elas deixam de ser um ser humano, passou a ser seres desumanos, né? Que existência tem essas pessoas, né? Então, a grande possibilidade que a gente tem de transformação está no Congresso, porque a gente já sabe o molde que vai estar aí. Como o Luciano falou, é o prosseguimento de um modelo, seja de direita ou esquerda, ele tem somente faces diferentes, né? Talvez um pouco mais humano essa opção que pode vir aí, né? Mas ela vem com limites pelos acertos, pelas amarras, né? Então, quem que pode desamarrar, quem que pode desfazer esses nós? Somente o Congresso. Por quê? Na hora que vem o momento de pôr limites, é o Congresso que eles recorrem, né? Porque, é claro, nós tivemos um golpe, isso é evidente. A gestão anterior foi deposta por um golpe, porque, felizmente, a gente tinha uma mulher super honesta lá, e tinha coração. E aí foi necessário um golpe, né? O limite é o golpe. Então, a gente sabe qual que é a previsão das coisas, né? Agiu com honestidade, vem golpe. Tem coração, vem golpe. A única possibilidade de não ter é ter um congresso, porque daí é o povo lá dentro, né? Então, a gente sabe, é quase um jogo de xadrez, né? Você sabe os lances seguintes, é como o Luciano bem colocou, a gente sabe os lances, né? Agora, como o Karayatan colocou, nós temos que ter inteligência suficiente para jogar essa partida, né? Porque Mestre, a gente levar um checkmate nesse jogo é nos transformar numa colônia novamente, né? mestre, eu Oi, só queria dar um Luciano. testemunho, só um testemunho, e eu sou ansioso, eu tenho meu transtorno mental, até por conta disso, e você deu um horário, né? E eu já fico preocupado com isso, sem poder falar. Só queria dar um testemunho. Eu, durante o meu pedal para a feira de ontem, eu estava pensando assim, eu lembrei muito do Arthur. Falei, nossa, eu tenho que resolver alguma coisa, eu tenho uma capacidade boa de articulação, tenho um trânsito bom, e eu estou me incomodando que eu tenho que fazer alguma coisa para incidir nesse campo político, né? Eu estou andando, chego lá, dou de cara com o senhor lá, daí eu já pedi uma baforada lá, sentei e tudo, e eu estou aqui hoje no domingo falando. Eu não sei, está meio enrolado a fala, mas eu estou entendendo que a gente está se organizando para ter uma liderança política no Congresso Nacional. Isso eu estou entendendo um pouco, é isso. Eu só quero afirmar que a gente tem capacidade e competência para fazer isso. E eu gosto muito da fala da Bia, né? A gente ação concreta, ela já conhece um pouco a gente. Nós temos um poder na mão de consciência, né? Então, eu só quero declarar assim, seguindo a minha intuição e o meu pedido, eu estou à disposição aqui para a gente construir, mas não numa fala meio evasiva, já tendo uma fala bem concreta, queremos estar em Brasília, queremos estar nas araucárias. Ótimo, estamos aqui e sabemos como fazer isso,
e eu gosto da fala inicial. Não adianta a gente fazer crítica. A agenda agora é de propor. E quem É de construir. a energia hoje que está no planeta, acordem, por mais que a gente faça essa questão apocalíptica, tal, é a energia dos elementais, é a energia dos povos originários. É os indígenas que vão fazer a mudança. Então, a gente entendendo isso, se alinhando com a energia, porque energia você não controla, você conduz, né? Eu já falei muita coisa que todo mundo já sabe. Então, só quero declarar assim, atendendo a minha intuição e o pedido, estou aqui à disposição. Se o objeto é definir uma vaga, entendendo que isso é importante, nós não podemos deixar passar o tempo, precisamos sim ter uma pessoa, e eu vou trabalhar mais na questão legislativa, porque o executivo, como disse, a gente já sabe, então aí a gente conversa com eles. Nós precisamos botar gente que represente no legislativo. Conte comigo. Luciano, então, nesse primeiro raio eterno de coração, né? O que nós precisamos, veja, não podemos cair na armadilha de se achar... A gente sempre tem, na tradição guarani, um dizer que é importante. Quando você achar que você sabe, que você tem a verdade, saiba que você está totalmente errado, né? Por isso, eu não quero trazer uma plataforma pronta. Eu acho que durante um período nós vamos ter que fazer isso, dialogar. A Bia tem essa... Bia Potupitã, né? Bia. A Potupitã tem essa capacidade de trazer o aspecto prático e simples. Talvez você possa ir começando o aspecto de Emboitatá e redigindo, porque nós temos que partir de um coletivo, né? De um diálogo, de pensamentos, que nós vamos estar juntos, né? Nós temos que ser uma equipe. Quanto maior essa equipe, mais fértil, mais ideias, mais propostas, mais possibilidades, mais inteligências, né? Vamos somar todas as nossas mentes nisso. Nós temos muitas coisas, foram tangenciado coisas que eu não abordei aqui. Mas, claro, nós temos muitos problemas futuros, é quase uma decisão, não só para nosso Estado e país, são decisões mundiais que implicam na existência do planeta, né? Então, nós precisamos construir com todas as nossas inteligências, e quanto mais inteligência somando e trazendo, melhor. Vamos trazer pessoas para colaborar, pensar, palestrar, e vamos redigir isso. Se a Potupitã quiser assumir esse aspecto de começar a redação das nossas propostas, porque tem que ser uma proposta coletiva, gente. Eu não caio nesse engano. Como Murubichari, até, da tradição guarani, em Andel e Anaí, eu aprendi com isso ao longo de tantos anos, né? Desde que Quaraidu me delegou isso. É o coletivo, gente. A força está no coletivo. Por isso que eu acredito muito mais no Congresso, porque é um coletivo. E por isso eu rezo, Luciano, também rezo, né? Que a gente tenha esse Congresso favorável. Eu tenho uma fé, assim, que nós vamos ter um Congresso favorável, porque a lição que foi aprendida, por favor, nós temos que ter aprendido essa lição, não é? Que é o Congresso que decide tudo e que é o Congresso que põe os limites e que é o Congresso que dá golpe ou não, que permite golpe ou não, né? Então eu penso que, e rezo por isso, que a gente tem um grande congresso com muitas mentes preciosas, porque esse país é precioso, gente. E essas mentes preciosas têm que estar lá, têm que estar lá. E elas não podem ser mentes individuais. Eu rezo para que venham mentes que tragam coletivos, né? Porque a gente pode ser uma diferença no mundo. E eu creio que essa é a vocação nossa. Nós não podemos fugir dessa vocação. As pessoas dizem assim, o Brasil é um país jovem, nós não somos um país jovem. A tradição guarani tem 52 mil e alguns anos mais. E os povos que vieram para cá, eles são povos antigos. Vieram para cá portugueses, italianos, alemães, poloneses. Gente, esse país não nasceu ontem. Esse país é formado por pessoas que têm ancestralidade. Nós temos que apagar essa coisa de país jovem e país do futuro. Não podemos cair mais nessas armadilhas
tão óbvias. Nós temos que ter muito cuidado com o óbvio, né? Porque o óbvio passa a ser verdade muito facilmente, e muitas vezes ele é uma mentira. Esse óbvio é uma mentira. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós somos povos muito antigos, nós somos um país muito antigo. Nós somos duas dimensões de país, Pindorama e Brasil convivendo junto. E esse Brasil é uma bagagem de ancestralidade que vem de japoneses, chineses, todos estão aqui somando nisso. Por isso nós temos vocação para a diversidade e para o coletivo. E nós temos que fazer valer isso. Então, Luciano, a minha proposta é nossa proposta, tá bem? E eu tenho muito cuidado com as minhas verdades, porque todos têm suas verdades, né? E temos que ter muito cuidado com elas, porque quando eu tiver certeza da minha verdade, eu estou errado, né? Porque aí eu caí numa armadilha, caí numa prisão. A verdade absoluta é uma prisão, né? Então a Bia pode ser a nossa redatora, se ela topar lá, Potupitã, das boas ideias que vão surgindo e das boas propostas, e também você tomar cuidado, né? Porque a redatora tem uma função importante. Não deixar tuas verdades te aprisionar também, né? Sempre olhar para o coletivo. As mentes somam, né? Agradecer a Luciana pelas boas ideias e Caraiatã, Potupitã. E como é que você assume essa função, Potupitã? Então, eu penso que a gente precisa, né? Então, tá sempre falando nesse grupo quais são os pensamentos de cada um. Eu acho que agora a gente não, né? Não foram todos que falaram. Eu acho que a gente precisa agora colocar no grupo quais são as ideias de cada um. Tupã, Chapu, é Raquel? É Raquel? Temos a Solange, Soraya. Eu gostaria de ouvi-los também, Tupã Verá, nem que seja um tiquinho. A Soraya, a Ivotã, que saiu agora mais tarde também. Então, as ideias de todo mundo lá no grupo. Então, cada um colocar um pouquinho do que pensa. E aí eu vou pegar todo esse apanhado, aí a gente conversa mais. E aí vamos só transcrevendo, né? Colocando as coisas numa determinada ordem dentro dos pensamentos comuns, que eu acho que esse é o papel da construção coletiva, ouvir muito mais. Muito boa a tua forma de conduzir a proposta, Potupitã. A gente precisa dinamizar esse nosso grupo lá do Elo, né? Mesma coisa, cada um colocar suas ideias lá. Não é? Se você me permite, a mesma coisa precisa ser feita, né? Para o teu planejamento como um todo. Eu vejo que a tua palavra, é uma impressão pessoal que eu tenho, a tua palavra é muito importante lá dentro do Congresso, para falar para aquele bando de zumbi louco lá, desculpa, gente, que eles precisam se tocar, que senão não vai ter futuro para ninguém, né? Então, eu vejo muito a tua missão lá dentro, assim, como essa força, essa egrégora que você vai levar de luz e de rezo e de cultura também, porque você tem um conhecimento muito importante que é respeitado por qualquer intelectual neste país e fora dele. Você tem um conhecimento e um entendimento muito importante e que fala com várias línguas e com várias pessoas. Então, isso eu vejo muito como a tua missão. Estou te dando aqui de tudo que eu já pensei e que eu já analisei ao longo dessa nossa conversa desde o início. E estamos aí, né? Já sabe que a gente está junto e vamos traçar tudo isso. Gratidão. Mandando Itaporã de Quarupa, né? Solange, quer ter um pouquinho da palavra Itupã Verá, Itapu, Itupanju, que já estamos adiantado agora na hora. Eu tenho, como Luciana ali, também um certo estresse com a questão do horário também, já estou ansiosa aqui também, mas também agradeço por poder estar participando. Talvez eu não tenha muita contribuição a dar nesse momento, que demora um pouquinho para eu metabolizar, mas fico feliz que eu puder, à medida que eu vou conseguindo entender um pouco, né? Um pouco só eu fiquei pensando que essa questão dos cientistas, que teve aquele prêmio lá e os cientistas recusaram, né? Eu acho que, e você também falou bastante no começo,
da ciência. Então, acho que um ponto bem prático que a gente podia fazer na vida, eu não sei como fazer isso, mas seria realmente acolher melhor, então, esses cientistas, né, e fazer com que eles fiquem aqui. Não sei como fazer isso, mas talvez se a gente demonstrasse a nossa gratidão a eles por não terem aceito, né, serem solidários com os colegas, né, talvez coisas assim, né, que a gente veja pessoas que já estão fazendo coisas, né, em nome da própria, né, habitat ali onde que eles estão, né, não só mas como o MST, enfim, todos os grupos, né, que estão fazendo isso, a gente dá esse apoio mesmo, fala, a gente está te apoiando, achei o máximo que vocês fizeram, né? Acho que minimamente uma coisa que podia ser feita assim já, assim, só que eu realmente não sei como pessoa fazer isso. Não, preciosa essa tua proposta, Solange, a gente precisa ser solidários a quem está fazendo o bem. Né? E me lembrei também daquelas duas uma jogadoras, claro, aquelas duas jogadoras de vôlei também. Nós precisamos dar esse apoio, né, às pessoas que estão agindo com dignidade, né? A gente precisa dignificar essas pessoas. Vamos começar a valorizar. Vamos pensar nisso, Solange, uma forma da gente, como grupo, né, colocar nossa solidariedade, porque isso soma espiritualmente para elas, né? Muito boa sugestão também. Eu achei muito boa também, porque essa questão do índio, do negro, das minorias que são excluídas, dos pobres, sempre devem ser protegidos, porque são os mais vulneráveis, né? São os mais indefesos e a gente tem que dar prioridade para essa parcela. Inclusive, agora, recentemente, houve uma petição assim, para que o João Cândido, que era o revoltoso da revolta da Chibata, ele era para ser considerado um herói. Deveria. O comandante negro, almirante negro, João Cândido. Mas aí, sabe o que a Marinha fez? Uma posição de racismo da Marinha. Ela disse que não vai tolerar que um cara que chamou ele como infrator ilegal, um cara que colocou ele como criminoso, o cara que se revoltou, que é o negro, né? Que eles sofriam castigos. Chibatadas da Marinha. Chibatadas, né? E ele tinha se revoltado, e a Marinha se negou a colocar ele como um herói. Sim, isso a gente precisa, Tupanju, a gente precisa revisar nossos heróis. Essa é outra questão. Eu quero abordar em algum momento isso também. Vamos anotando essas muitas propostas que a gente tem que retornar. Por exemplo, nós devemos empenhar a solidariedade a retirada da estátua do Borba Gato. Isso é uma questão das mulheres. Esse homem era um estrupador, né? Não pode ser um herói nacional, né? A questão do João Cândido, esse era um herói, esse precisa ser, porque nós precisamos de exemplos. Os heróis são exemplos para o país. Nós precisamos revisar, inclusive o estudo da história. A gente só enaltece assassinos, bandidos, né? Pessoas que fizeram carnificinas. Deixamos de enaltecer músicos, artistas, cientistas, estudiosos, filósofos, né? Humanistas. Então, essa proposta vem de acordo com a proposta da Solange. Não só aos que estão vivos, nós precisamos empenhar nossa solidariedade, mas também uma questão da revisão histórica. Quem realmente é herói? Quem nós queremos como exemplo para o que nós desejamos ser, né? Para o que nossos jovens vão almejar ser, né? Isso aí vem também de encontro, novamente, a questão do metaverso, né? Isso vem destruir toda uma construção histórica do mundo, né? Porque vão se construir heróis virtuais, né? Coisas como Batman, Super-Homens, Mulheres Américas e etc., né? Então, nós temos um perigo à vista muito grande, que é de se criar um mundo todo ilusório, como desejo, como aspiração para os nossos jovens, né? Nós temos uma certa defesa, mas os jovens podem ser vítimas desse processo, que começou com os games. Eu vou ler rapidinho aqui sobre o João Cândido, que eu achei muito legal. Então, João Cândido ficou preso nas Ilhas das Cobras, trancado em uma cela cavada na rocha, e sobreviveu sob uma pilha de corpos de marinheiros que morreram sufocados por cal, jogado na pequena masmorra.
e pela falta de ar. Cândido foi um dos 2 sobreviventes entre os encarcerados por rebelião. Ficou 2 anos preso, chegou a ser declarado louco, foi expulso e mesmo inocentado não conseguiu emprego. Nos anos 1930 foi integralista. Depois passou a viver como vendedor de peixe na Praça 15, no Rio. Morreu pobre em 1969. Foi reconhecido pelos movimentos negros e de direitos humanos como símbolo das 2 lutas. Nos anos 2000, ganhou uma estátua na mesma Praça 15 onde trabalhava. Agora, olha o que a Marinha disse. A Marinha disse o seguinte: a revolta dos marinheiros de 1910 foi, de fato, um acontecimento triste na história do país. Todos os envolvidos, entre eles a Marinha, setores do governo, os revoltosos e outras instituições, tiveram culpas e omissões, mas reconhecer erros não justifica avaliar outros e, por conseguinte, exaltar as ações dos revoltosos. Ou seja, a Marinha bem dura, né? E não aceitar ali, né? Essa é uma discussão que, como colocou aí o Luciano no início, vai levar muito tempo para se revisar, né? Porque são instituições muito sedimentadas em disciplinas, né? Mas também os ideais dele precisam ser revisados com o tempo. Isso só vem através da revisão do processo educativo do país. Claro, temos que revisar os nossos grandes educadores, né? Nós temos os patronos da educação, talvez seja a instituição que tem o patrono mais digno. E o pessoal está simplesmente querendo ignorar nosso patrono, né? Como a Nise, o Freire, tantos outros. Então, há uma revisão a se fazer no processo educacional, no processo histórico. Isso vai levar bastante tempo. Uma revisão, inclusive, com relação aos povos ancestrais, né? Mas é também uma sugestão muito importante essa, né? Tupã-Verá, faltou você e faltou Itiapã. Queremos ouvi-los também, porque estamos avançando na hora já. Então, hoje foi bom estar nesse lugar da escuta, ouvir vocês e o cérebro trabalhou bastante durante as falas, fazendo conexões e análises. E hoje, com essa introdução sobre a energia, a gente, né, entende que ela é a base de todo o processo de construção do axioma do capitalismo, né, a partir do monopólio dos sistemas energéticos e suas vendas que a gente vai ter que lidar, né, a partir dele que funciona o sistema do capital. Isso a gente vai lá para o século XVIII e XIX para contar a história do capitalismo. Mas, metaforicamente, o que me veio bastante diante da alegria de ouvir a fala de todos esses amigos aqui, trazerem conhecê-la, Solange, é energia, né? Energia é a base do capitalismo, energia que move as ações humanas. Na física, trabalho está relacionado com energia e distância, né? Então, energia é o trabalho, energia é ação humana. E aí, o que nós sentimos hoje, que é esse peso da martelada do Império sobre as nossas cabeças, que é o que o Império deseja, que fiquemos de joelho, não mais de joelho, eu vejo que ele quer que a gente lamba as suas botas, depois da nossa ousadia de ser autônomos enquanto país, né, de pensar um pouco fora do sistema colonial. E mesmo o novo Império que nasce aí, vestido de vermelho, com outra linguagem, outra narrativa, mas nesse momento também ele está instrumentalizando muitos povos a seu próprio favor e benefício. E o que esses impérios e essas forças tão grandiosas perante a gente têm medo, né? Por que eles fazem isso dessa forma? Eu sinto que o que eles têm medo é da nossa luz, da nossa energia. Então, eu sinto assim que começar um diálogo aqui no Elo sobre energia é uma metáfora de mostrar a nossa energia, a nossa luz. E a nossa, aí complementando o pensamento do Karayatan e da Patipitã e do Luciano, de todo mundo, é o agir localmente, o que localmente a gente pode fazer para garantir a nossa autonomia e que possamos brilhar um pouco mais. Né? E aí, realmente, as possibilidades são infinitas, porque a criatividade humana é infinita. Né? Então, pensar em ações aí que nosso trabalho seja ainda mais valorizado
pelas energias presentes, mas que a gente possa pensar fora da esfera, por exemplo, da energia elétrica como matriz das nossas máquinas e os nossos equipamentos que beneficiam a nossa produção aí. Hoje eu estou pensando muito sobre o ponto de vista do produtor rural, mas a produção agrícola, da produção intelectual, e essas mentes brilhantes que estão abandonando o país conseguem fazer isso, né? E aí a gente, enfim, tem uma série de desafios pela frente, que é como fazer isso sem ser morto pelo sistema das energias capitalistas aí. Mas é um começo, tá? Então, Raueté, pela conversa de hoje, e gratidão, e até mais. Tupamverá, isso é bem importante. Nunca esquecer que fogo é o nosso espírito, não? A própria manifestação da energia divina, se a gente quiser colocar por esse aspecto, né? Na medida que Nhamandu é a natureza de todos os mundos, não? Bem importante. E que Nhamandu é criativo, né? O nosso viés tem que ser a criatividade, muita criatividade. Raueté, Tupamverá. Itchapu, quer ter um pouco da palavra, para nós daí encerrarmos? Eu agradeço essa reunião nesse domingo. Acho que está uma equipe de início maravilhosa, como sempre. Agradeço muito Caraiatã, Putupitã, Tupamverá, Solange, né, que a gente se conhece só por vídeo, Luciano ontem, Tupanju e Botã. Está bem montado, Avadu. Está bem montado. Eu acho que é um começo mesmo de discussão. O objetivo está claro. E a gente vai aprender muito juntos nesse processo de escuta, de diálogo, de percepção de tudo o que pode acontecer nesse tempo. Aí. Tchapu repetiu uma frase que é de um grande revolucionário, né? O Voirabakaraí. Quando disseram para ele que eles eram muito poucos. Ele diz assim, somos pouco pelo bem montados, né? Nos sentimos assim, poucos pelo bem montados, né? Porque ele estava com os guerreiros da rua, que eram grandes cavaleiros, né? Somos poucos pelo bem montados. Então eu peço a Nhamandu que nos permita, né? Essa criatividade que vem do sonho, né? A criatividade surge do sonho, para que a gente possa fazer uma diferença aí, né? Nesse início de caminhada da gente. Eu sinto assim também, tipo, Raueté. Somos poucos, pero bem montados. Né? Vamos, então, em termos práticos, né, que a gente fica para a gente, além da meditação e do conhecimento que vamos aprendendo juntos, né, de ir pautando isso, não é, Potupitã, colocando isso, e de a gente levar essas nossas ideias lá para o grupo, para a gente começar um diálogo ali, né, que não seja um grupo em que as pessoas começam a pôr informações diversas e perdidas, né? Mas que a gente realmente possa levar um debate sobre uma boa proposta da gente para contribuir nesse momento que é bem decisivo da história humana. Aeté, Nhamandu Bitaporã, Nhanequarupe, Aeté de Coratã, Tchecoratã. Um bom domingo, um bom descanso, um bom desfrute para todos. Bom domingo, gente. Raueté. Raueté. Gratidão. Raueté a todos. Raueté de coração a todos.